Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar um pouco a respeito das duas infrações de trânsito que mais suspendem habilitações, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Penso eu que essas duas infrações, elas são, de longe, as que mais suspendem habilitações. Existem dois tipos de suspensão. A primeira é aquela que decorre pelo excesso de pontos, e a segunda, ou o segundo tipo de suspensão, é aquele que decorre daquelas infrações denominadas autossuspensivas, que são aquelas multas previstas no CTB, que elas têm ali como penalidade a pontuação, a cobrança de multa e a suspensão do direito de dirigir. Então, toda multa que prevê também a suspensão, ela é denominada multa autossuspensiva, que é o caso dessas duas infrações: dirigir sob influência de álcool e recusa ao teste do bafômetro. São essas infrações que mais suspendem habilitações no estado de São Paulo. E levando em conta esse mês de dezembro, que é um mês de festividades, vale aquela regra, não só para esse mês, obviamente, mas para o ano todo, para uma vida. Vale a regra de ouro: se beber, não dirija. E aqui não tem como fazer concessões. A regra é essa: se beber, não dirija. Até para evitar acidentes gravíssimos, como a gente costuma acompanhar em noticiários. Mas vamos lá. O que a gente está percebendo com relação a essas duas infrações é que há uma preocupação justificada dos órgãos de trânsito com relação a uma maior efetividade nas fiscalizações. E eu vou ler uma notícia que comprova isso que eu estou falando, uma notícia veiculada no site do Detran, do estado de São Paulo, que traz números das fiscalizações, das abordagens realizadas no mês de novembro desse ano, comparado com o mês de novembro do ano passado. A notícia diz assim: Detran SP amplia blitz e registra aumento de 148% em veículos abordados. Registraram em novembro deste ano um aumento de 148%, e os números estão aqui, foram 16.241 abordagens contra 6.531 no mesmo mês de 2021. Então, olha como houve aqui um aumento significativo, quase 10.000 abordagens a mais em novembro deste ano, comparado com novembro do mês, aliás, com novembro do ano anterior, em 2021. E aqui, como houve o aumento de veículos abordados, consequentemente, também aumentou o número do registro de multas, seja por dirigir sob influência de álcool, artigo 165, ou por recusa ao teste do bafômetro, prevista no artigo 165A. O Detran SP registrou nas blitz de novembro deste ano um aumento de 65% com relação às infrações. Foram 637 infrações registradas, ante 384 no mesmo mês de 2021. Então, aumentou o número de abordagens, aumentou o número de multas. O mesmo aumento de 65% foi registrado para condutores que se recusaram a soprar o bafômetro. 571 não se submeteram ao teste no último mês, já em novembro de 2021 foram 344 autuações. Então, essas fiscalizações integradas aqui no estado de São Paulo, elas aumentaram, o efetivo aumentou, o número de condutores abordados aumentou, e a tendência é essa: um maior rigorismo com relação a esse tipo de abordagem e com relação a essas infrações. Então, vai aumentar a tendência, repito, justificada, de aumentar as fiscalizações para coibir esse tipo de prática infracional. E aqui, nas operações, 8 condutores foram também autuados por embriaguez ao volante, pois apresentaram mais de 0,34 miligramas de álcool por litro expelido no aparelho etilômetro. E aí vão responder processo na Justiça Criminal
e a pena prevista no artigo 306 do CTB para esse crime é de 6 meses a 3 anos. Então, a gente já tem aqui um fato constatado, um aumento significativo no número de abordagens, e penso eu que essas abordagens elas tendem a ser uma política implementada daqui para frente para todos os meses do ano. Então, essas abordagens, penso eu, elas vão se intensificarem, tá? Haverá uma intensificação com relação a essas blitzes da lei seca. Então, é isso, é a regra máxima, a regra de ouro. Se beber, não dirija, porque fez o teste, acusou qualquer miligrama de álcool ali no teste do bafômetro, vai responder pela infração do artigo 65. E aqui a gente está falando de multa de quase R$3.000 e suspensão de 12 meses. Tá? E recusou o teste, também não tem como escapar. Vai responder pela infração do artigo 65A por recusa ao teste do bafômetro. E muita gente pensa o seguinte, que a recusa é um direito. Não é, tá? Esse assunto já foi decidido, eu já disse isso em vídeos anteriores, o STF se debruçou sobre esse assunto, e ele decidiu, não há um direito do cidadão recusar o teste e se livrar da multa. Ele pode recusar, mas aqui está a questão. Ele recusa, mas vai responder pela infração prevista no artigo 65A. E muitos motoristas, eles quando olham o auto de infração, aí eles veem lá, né, as informações. Aí, às vezes, o agente de trânsito ele coloca um sinal de indicativo de que esse motorista ele estaria dirigindo sob influência de álcool. Ele coloca apenas um sinal. Vamos supor, ele coloca lá odor etílico, que é o bafo mesmo de cachaça, de cerveja, e por aí vai. Então, o policial coloca odor etílico em um dos sinais. Aí o motorista imagina o seguinte, pô, mas se ele colocou o sinal, então essa multa está errada, eu não poderia ter sido multado por recusa ao teste. Ele deveria ter me multado por dirigir sob a influência de álcool. E não, tá? Essa concepção, esse entendimento, ele está equivocado. Na verdade, o que diz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, se o motorista ele apresenta apenas um sinal, se o agente de trânsito, no ato, na abordagem, ele verificar apenas um sinal, ele pode anotar no auto de infração, mas ele não pode multar por dirigir sob a influência de álcool, pelo artigo 65. Por quê? Porque o Manual Brasileiro de Fiscalização ele diz o seguinte, para multar com base nos sinais indicativos, o policial ele tem que registrar 2 sinais ou mais. Então, apenas um sinal não autoriza a multa pelo artigo 165, dirigir sob influência de álcool, mas autoriza multar esse motorista pela recusa ao teste do bafômetro. Outra coisa, não se engane, o motorista que estiver visivelmente alcoolizado e ele recusar o teste, ele pode responder sim pela multa do artigo 165, dirigir sob influência de álcool. Para isso, basta que o agente policial ele registre no auto de infração 2 sinais ou mais de que aquele motorista ele estaria dirigindo sob a influência de álcool. Não precisa necessariamente deduzir isso com a realização do teste. Repito, se o motorista estiver visivelmente alcoolizado, o policial ele está autorizado, através do preenchimento dos sinais indicativos, em multar ou de multar esse motorista pelo artigo 65. Tá? Mas ele pode dizer o seguinte, mas eu recusei, mas o cara estava visivelmente bêbado. Nesse caso, o policial está autorizado a multá-lo pela direção sob influência de álcool. E para isto, basta que ele anote, por exemplo, no auto de infração, os sinais que ele verificou nesse motorista. Então, basta 2 sinais ou mais e pronto. Ainda que ele tenha recusado, ele vai responder pela direção sob a influência de álcool. Tá ok? Então, a gente trouxe aqui essa notícia. Ela foi veiculada no site
do Detran do Estado de São Paulo, está lá para quem quiser consultar, e demonstra que realmente uma preocupação da fiscalização de trânsito com relação a essas blitz. Tá? Então, a tendência é que haja um aumento de fiscalizações, que seja uma política implementada não só nesses meses festivos, mas todos os meses do ano. Teve até uma notícia também que foi em maio do ano passado, aliás, foi veiculada em maio deste ano, comparado com meses anteriores, e houve também um aumento nas fiscalizações. Então é uma tendência, tá? O órgão de trânsito executivo estadual tem essa preocupação justificada em aumentar as fiscalizações. Então, fica aqui essas informações, e se beber, não dirija.